Amém, amém, amém. Senhor, nosso Deus, amado Pai Celestial, nós te agradecemos por estarmos reunidos em torno da Tua Palavra com os Teus filhos nesta manhã, esperando que o Senhor fale conosco. Nós queremos sair daqui melhores. Nós queremos conhecer melhor a verdade que nos liberta. Senhor, nós queremos a resposta de nossas indagações, a solução de nossos problemas, a saúde para nossos corpos físicos, mas a saúde para nossa alma, o bem-estar. Deus querido, dê-nos a unção no falar, também no ouvir, para ouvirmos o que o Espírito tem a nos dizer nesta manhã. Pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por sua graça estamos reunidos, agradecendo a Deus pela direção do pastor Lázaro em nos convidar para estar aqui nesta manhã. E dependemos do Senhor naquilo que nós vamos ler, vamos falar, desejando que seja de ajuda para nós. Nós vamos nos colocar de pé para ler a Bíblia, segunda carta aos Tessalonicenses. Na segunda carta aos Tessalonicenses, nós vamos ler do capítulo 3 e os versículos 6 até 9. Segunda Tessalonicenses 3, 6 a 9. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Amém. Podem se assentar. Em nossos cultos, nossas reuniões, nós sabemos que a escola sempre é um pouco diferente do que os demais cultos. Escola
conversar em família, levar ao conhecimento, conscientizar, para vivermos a palavra na qual nós cremos. Os versículos que eu acabei de ler nos sugere um tema: imitar. Imitar é copiar ou reproduzir ou fazer igual. Fazer igual ao que o outro está fazendo. E nos versículos que nós lemos, São Paulo, ele está falando do que está acontecendo na igreja. E ele disse que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então, ele sabia, ele conhecia e pedia alguma coisa em relação a esses irmãos. Aí ele diz: vós mesmos sabeis como convém nos imitar. Pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. São Paulo é o primeiro mensageiro e ele foi usado por Deus para praticamente a metade do Novo Testamento ser escrito por ele. No versículo 9 ele diz: não porque não tivéssemos autoridade, mas para nos dar em nós mesmos exemplo para nos imitar. Exemplo para nos imitar. Fazer igual. Voltando para 1 Coríntios, capítulo 11, nós encontramos no versículo 1 e no versículo 2, ele descrevendo assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. É muita confiança e muita responsabilidade um homem dizer que ele podia ser imitado. Agora, no versículo 2, ele diz: louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Então ele estava tendo conhecimento que a igreja fazia o que ele tinha ensinado. E ele disse que eles podiam ser seus imitadores. Mas por que eles podiam imitá-lo? Porque ele imitava a Jesus Cristo. Nós só podemos ser exemplos se nós seguirmos o exemplo dos exemplos, que é o Senhor Jesus Cristo. Como eu de Cristo. Nós lembramos que em Atos 20, e no versículo 20 também, ele chega a dizer para a igreja como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e
ensinar publicamente pelas casas. O que é útil, o que é necessário, o que é preciso, eu ensinei pelas casas e também publicamente. Mas nós vamos ler lembrando imitar. Mas vamos fazer uma pergunta para nós. A nossa igreja pode nos imitar? O filho pode imitar o pai? A filha pode imitar a mãe? E assim sucessivamente. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 12, diz: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores de quem? Dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Sejais imitadores. Mas, perguntando, a igreja pode nos imitar? Hebreus 13, versículo 7 diz: lembrai-vos de vossos pastores. Há pouco nós ouvimos ser dito aqui, como um conselho para a igreja, ficar atrás de seus pastores. Então aqui ele diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. E agora, a fé dos quais imitai. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E agora? O profeta diz que o nível de fé da igreja não vai acima do nível de fé do seu pastor. Então a responsabilidade é muito grande, mas nós temos a quem imitar. Imitar os que fazem e devem fazer. Imitar os que fazem aquilo que devem fazer. Imitar aqueles que estão no lugar que devem estar, no posto do seu dever. Agora, nós vamos usar alguns parágrafos de mensagens do profeta, usando a mensagem estreita é a porta. Iniciando no parágrafo 48, nós vamos ler alguma coisa e estamos ou devemos examinar nossas vidas. Aqui o profeta diz, ele diz, falando com Deus, ele diz: ó Deus, se há pecado em nosso meio esta manhã, algo que talvez impeça o Espírito Santo de nos trazer a mensagem, que não esteja em mim, você deseja que não esteja em você algo que impeça o Espírito Santo de nos trazer a mensagem. Responsabilidade. E trazer a mensagem de Deus a cada um de nossos corações. Perdoe as nossas transgressões, limpa-nos pelo sangue do Senhor Jesus. O que nós conhecemos em nós mesmos, que nós não somos nada. E nós confessamos que nós não somos nada,
porém tu és santo, tu és verdadeiro, tu és justo, tu és a própria fonte de misericórdia. E nós humildemente rastejamos para ti hoje, como almas penitentes. Continuando, deixa o teu bálsamo curador esta manhã, Senhor. Então ele diz, permita, deixa teu bálsamo curador esta manhã impregnar nossos espíritos e nos limpar de toda injustiça. Cura as enfermidades dos nossos corpos físicos que estão prostrados pelos poderes do inimigo. Todos que estão em presença divina, que eles sejam curados. E que tu nos admoestes, Senhor, e nos faças prontos para a tua vinda. Que assim seja, que estejamos preparados. Eu vou continuar nesta mensagem, a hora que eu apanhar outra, daí eu vou mencionar. Eu li 48, 49 e 50, parte desses parágrafos. 54, ele diz: o homem é o agente de Deus. Em cada geração, Deus fala a seu povo através de lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele possa usar. E ele usou o sétimo anjo, Elias, o nosso profeta. E nós queremos transmitir o que de Deus ele recebeu. Agora, no 57, ele diz: Abraão, quando estava sentado sob a tenda, porque ele havia feito uma escolha, e aquela escolha é trazida ante cada pessoa que nasce no mundo. A árvore do bem e do mal está posta perante cada pessoa. E quando Ló, seu sobrinho, e os pastores começaram a argumentar a respeito da terra, Abraão, sendo um homem justo, lhes disse: somente que não haja discussão entre nós. Você escolhe o seu caminho de ida. Nós lemos a leitura inicial. Vocês perceberam que o apóstolo disse que vos aparteis de todo irmão. Separa-te deles. E agora, quando Ló, seu sobrinho, e os pastores de Abraão e Ló começaram a ter suas diferenças a respeito da terra. Terra, pastagens, para cuidar dos rebanhos, respectivamente, de Abraão e de Ló. Abraão sendo um homem justo. Nós temos que lembrar que o profeta diz: Abraão é um tipo da noiva. Aí ele disse: não haja discussão entre nós. Meu sobrinho Ló seria, né? Você escolhe. Eu gosto de dizer, a jornada era de Abraão. Ló era o caroneiro. Desde quando o caroneiro decide? Mas eu quero chamar a nossa atenção para a qualidade do espírito de Abraão. Eu creio que é a mesma qualidade do espírito da noiva de Jesus Cristo. Aí ele se reuniu e ele disse: você escolhe, a sobra fica para mim.
se eu faço isso, se você faz isso. Mas o profeta, o apóstolo São Paulo diz, por que você não sofre o dano? Por que você não perde? Por que você continua com essa questão, levando até a juízo? Aí ele diz assim, você escolhe. Essa situação surge na vida de cada crente. Aparta-te desses irmãos, porque eles não estão obedecendo a mensagem de Paulo e hoje. Essa situação surge na vida de cada crente, e isto está perante você esta manhã, e está perante mim. Está perante mim. No parágrafo 59, em parte, diz, você virá pelo sangue. Esta é a única avenida de entrada. Você não pode trazer ninguém com você. Você virá sozinho e permanecerá sobre a sua própria confissão e a sua própria fé. Você não entrará sendo carregado pelo pastor ou pela fé de sua mãe. Você virá como um indivíduo quando você vier a Deus. Quando você vier a Deus. Agora, o que Jesus falou em São Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Eu gosto de dizer, igreja, não se esqueça, nós estamos no caminho apertado. Não se esqueça. Então ele diz, entre pela porta estreita. Por quê? Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Vale tudo. É espaçoso, muitos são os que entram por ela. E por quê? Estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontram. Poucos. Então, a porta é Jesus. Ele falou isso. Eu sou a porta. Então ele é a porta estreita. Ele é o caminho apertado, mas é o único que leva à vida eterna. E você está nesse caminho. O melhor para nós ainda está à nossa frente. Foi falado ontem, foi muito próprio. Prossiga, continue, não pare, marche e queira chegar quando a bandeirada da chegada for levantada. Você chegou, você conseguiu. Isso é o que conduz à vida única. Aleluia. Agora, ele continua dizendo, logo nós vamos observar também alguma outra literatura. No 62, Abraão tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Ele permaneceu nos desertos. 68, ele diz, Sara ficou na tenda. Eu gosto de ver uma mulher que permanece no seu lugar dessa maneira. Não saindo e dizendo a seu marido o que fazer, toda vez que alguém visita. Porém, ela permaneceu na tenda, sem dúvida, possivelmente, lavando os pratos ou fazendo algo. Quando o Senhor, o próprio Deus, chegou a Abraão. E no 68 nós lemos 70 e depois 75. Quero que vocês observem.
mencionamos antes, ele dizendo, preparados para a vinda do Senhor. E nós temos direito esta manhã, igreja, de conhecer os segredos da vinda do Senhor. Amém. Irmãos, não tem ninguém que conhece melhor, vamos dizer, o mapa da Bíblia para nos localizarmos. Que serve um mapa se você não sabe onde está? Podíamos dizer o que serve a Bíblia se não sabe o que ela está dizendo para se cumprir nesse dia. Conhecer os segredos da vinda do Senhor. Então, se a igreja do Deus vivo está para herdar a terra, não há segredos escondidos dela. O próprio passo de Deus agora é o arrebatamento. São Mateus 13, versículo 11, a Bíblia diz, a vós é dado conhecer os segredos do reino dos céus. A eles não lhes é dado. Agora, vamos notar, não há segredos escondidos dela. Tudo que nós precisamos saber para o arrebatamento, Deus tem nos dado nesta mensagem. Agora, no parágrafo 75, em parte, ele diz, há homens e mulheres hoje, literalmente milhões, que professam ser cristãos, que afirmam ter Cristo e não conhecem os princípios, os primeiros princípios do poder da sua ressurreição. Agora se veja, você não está entre esses milhões que não conhecem. Você está entre os poucos que conhecem os segredos da vinda do Senhor. Conhece os segredos do preparo para o arrebatamento. Veja, eles não provaram da sua bondade, nunca sentiram o seu poder. Seus olhos estão cegados para a verdade. Eles dizem que não precisam de um profeta. Quem diz que nós precisávamos de um profeta é o próprio Senhor Jesus Cristo. Elias virá para fazer o quê? Restaurar todas as coisas. Deus seja louvado. Agora, no 97, ele diz assim, porém é tempo para que pregadores vistam a armadura completa de Deus, preguem a palavra sem se comprometer. Os homens deviam se humilhar. Agora, não há mais sinceridade entre os cristãos. Meu Deus, não há mais sinceridade. E você diz... Você diria para mim, irmão Brana, qual é a marca de um cristão? Quem será salvo? Quem será? Irmão Brana, eu tenho confiado isso a Deus. Eu não sei. Eu estou crendo que eu sou. Eu também estou crendo que eu sou. Você crê que você é? Aleluia. Eu estou comparando a minha vida dia a dia com a palavra. Minha vida com a palavra. Se isto não vive de acordo com a palavra, então há algo errado. Eu tenho que voltar e consertar. Nós lembramos, eu quero que vocês notem, as pessoas fazem essa pergunta, na mensagem assim, resplandeça a vossa luz, apenas do parágrafo 28, ele diz assim, eu tenho um peso no meu coração pelas pessoas. Eu tenho um peso no meu coração pelas pessoas. À medida que vejo que a hora se aproxima, e sei que as pessoas não estão prontas, e muitos de meus amados, eu não sei o que fazer ou dizer. É o gemido, é o lamento. Nós lembramos
Jesus dizendo em São Mateus 23, versículo 37, ele diz, Jesus dizendo, Jerusalém, Jerusalém, ele não estava falando pela cidade, construções, ele estava falando do povo de Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Quantas vezes, quantos anos, a mensagem é entregue para nossos jovens, para nossas famílias. E quantas vezes vemos, a pessoa não diz eu não quero, mas a vida dela diz que não quer. Aquele homem disse para aquele que o advertia da entrada da maré, cuide do que é teu. Eu sei o que eu estou fazendo, as pessoas dizem. Falaram para o profeta, pregue para ti mesmo. Nós não precisamos disso. Eu sei o que eu estou fazendo. E ele prosseguiu, e a voz da advertência dizia, não prossigas, a maré está para entrar. Há um paredão e você não tem como escapar. Poucos minutos depois, foi o fim daquele homem que sabia melhor do que aquele que o advertia do perigo. E tu não quiseste. É lamento, é gemido, é o choro do Espírito Santo. É o profeta dizendo, eu tenho um peso em meu coração, eu tenho uma dor pelas pessoas, não estão prontos, e muitos dos meus amados. Deus nos ajude. Agora, notamos, quem será salvo? Eu tenho que, se isto não enquadra, eu tenho que voltar e consertar. Esta reunião mostrou muito para nós, para a igreja, no que pode melhorar, no que pode consertar. O profeta diz, cada culto deve ser um motivo para você sair melhor, para você aprender a ser melhor cristão, para você ser melhor esposa, melhor dona de casa, melhor moço, melhor moça, melhor homem, melhor patrão, melhor empregado, melhor aluno, melhor professor. Nós queremos sair melhores. Esse encontro foi diferente, mas foi direcionado para o nosso bem. Agora, observamos aqui onde continuamos. Eu quero observar na mensagem uma libertação total. Em parte do parágrafo 63, apenas uma parte, ele diz assim, você sabe como você está? Foi falado ontem, perguntas, e aí as pessoas não dizem a verdade, em certos casos, nas redes sociais, nem de si mesmo, nem para seus pais, nem para seus pastores. Agora o profeta diz, você sabe como você está, e eu sei como eu estou. Eu sei como eu estou, você sabe como você está. No 86 ele diz, aí está quando a igreja deverá ser completamente liberta. Quando tudo vier sob o sangue, seus pecados vierem sob o sangue, seus cigarros, seus jogos, seus roubos, suas mentiras, tudo, quando tudo for trazido sob o sangue, então ali haverá uma libertação total. Se você enganou alguém, onde deu de se entender que há pessoas que enganam seus pais. Aí ele diz, se você enganou alguém, conserte isso. Ainda há tempo.
Alguém diz, mas é tão difícil, essa mensagem é tão dura. Você está no caminho apertado ou não está? Se está, então é mensagem dura, é caminho apertado, mas conduz para a vida eterna. Você quer isso ou não quer? Não dá para estar metade ali. O profeta diz, Deus não faz meio igreja, meio cristão, mas às vezes ele é meio. Que lado desse meio cristão é de Deus? Ou do coração ou do outro lado? É você misturado com suas ideias no plano de Deus. Mas aí ele diz assim, se você enganou alguém, conserte isso. Hoje tem tempo para consertar. No dia do juízo não haverá conserto. No dia do juízo final, os livros serão abertos. E aquilo será mostrado como uma tela. A tua vida hoje, o sangue ainda está no propiciatório. Hoje o sangue ainda nos limpa e purifica de todo pecado. Hoje o errado pode ser consertado e apagado pelo sangue do Senhor. E aí está. Então ali haverá uma libertação total. Mas se não acertar, não pode trazer aquilo. Aquilo não lhe deixa fazer isto. Quando você mesmo estiver completa e totalmente sob o sangue, aí haverá uma libertação total em corpo, espírito, alma, livre para ser arrebatado. Agora ele diz, em parte no 97, nós queremos uma igreja que seja pura, limpa e inadulterada e lavada no sangue do Cordeiro e cheia do Espírito Santo, e então sinais, milagres e maravilhas acontecerão. Glória a Deus! Quando estiver desta forma. Agora, continuando aqui no 105. Agora ele diz, pertencer à igreja, bom, diáconos na igreja, pessoas tão pios quanto eles possam ser, santinhos. Ora, você pensa, eles nem comprariam gasolina no domingo. Mas você sabe, é o dia que lembra a ressurreição. Eu deixo de viajar, mas não compro gasolina. Mas na segunda-feira fazem alguma coisa que é suja, podre e baixa. Então não é aparência, meu Deus. Aquele dia, por vezes eu digo, você não é só crente na hora do culto. Parecem todos com ovelhas, mas são o que são na vida diária. Isso são na igreja. Pode parecer outra coisa, é o profeta que está dizendo. Então, na segunda-feira, fazem qualquer coisa que é suja, podre e baixa. Deus habita no coração, não em aparência exterior. E isto é algo que tem que estar no coração. Estreita é a porta, apertado o caminho. Todavia, poucos haverão que a encontrarão. Assim como isto foi nos dias de Noé, 8 dentre aqueles milhões. Como isto foi nos dias de Sodoma, 3 entre milhões. Isto será na vinda do Filho do Homem. E você vê a corrupção em que nós estamos? Vocês vejam como toda a imaginação do homem, ele sai ali e o diabo faz pregadores espertos permanecerem no púlpito e deixarem as pessoas passarem com isto. Meu Senhor. Agora, outro dia a pessoa disse, eu não teria você em meu púlpito. Você faria minhas irmãs, mulheres, a igreja ficarem loucas. Ele disse, não, elas já estão dessa maneira.
isto as faria voltar às suas mentes. Vocês têm ouvido sugestões, vamos dizer, correção, como devem se comportar. O profeta pergunta: você não sabe como se portar na casa de Deus? Porque nós queremos ser abençoados. Não viemos aqui por um passeio. Foi dito, o esforço para vir à reunião, para vir ao culto, ajuda você a receber a bênção de Deus. Então, isto as faria voltar às suas mentes corretas. Diga-lhes ali para deixarem de vestir estas roupas e coisas assim. Alguém tem que fazê-lo. E Deus escolheu o profeta para dizer isso. E Deus nos escolheu para repetir o que já foi dito pelo profeta. Aí o profeta disse: nem todos que são levantados ao redor do mensageiro aprendem quão necessário é somente dizer o que o profeta já disse. Eu disse para minha esposa, eu tenho que ficar louco, eu mesmo, estou demente. Qual é o problema comigo? Alguma coisa do lado de dentro não pode se conter. Eu tenho que dizê-lo. E não me importa com o que alguém diga. Dizem, você vai arruinar o meu ministério. Bem, qualquer ministério que o evangelho arruinará, deve ser arruinado. Deus nos deu ousadia para apoiar aquilo que é verdade e falar a verdade acerca disso. Isto é uma desgraça, isto é um pecado. Agora, quem nos entende? Jesus disse, estreita é a porta, apertado o caminho. Quem nos entende? Um super sinal no parágrafo 10, o profeta diz, em parte, e através da graça de Deus, estamos nos comprometendo em ser seu pastor. Isso significa apacentar, cuidar, zelar, proteger, mas com a verdade. Paulo disse, eu estou limpo do sangue de todos, porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Se isso não faz, eu estou livre, o problema é seu. Então, ele diz, estamos nos comprometendo em ser o seu pastor, para fazer tudo o que pudermos, para lhes guiar no caminho correto, no caminho apertado. Talvez, agora, às vezes, a maneira que falamos, a maneira que nós falamos e coisas assim, pode ser difícil para vocês, igreja, compreender. Que o pastor fala isso? Porque ele exige isto, porque ele quer isso. Pode ser difícil para compreender. Mas estamos simplesmente fazendo isto como guias, tentando lhes guiar para aquele lugar, que na ressurreição vocês nos apreciarão grandemente então. Eu gosto disso aqui demais. É dizer, agora não vou entender, alguns até vão embora. Só depois que acontecer, quando estivermos na ressurreição, quando estivermos lá, então eles vão chegar ao pastor. Pastor, eu te agradeço. Naquele dia eu não gostei. Eu não gostei daquele culto, não gostei daquele assunto, não gostei daquilo. Mas na ressurreição, vocês nos apreciarão grandemente então. Pois não temos considerado a nós mesmos em inventar quando falamos com vocês. Se eu não conhecesse a mensagem, eu não estaria aqui, muito menos eu falaria essas coisas. Porque onde eu estava, eu não falaria isso. Eu não aceitaria isso.
mas de lá o Senhor me tirou e me trouxe aqui. Agora eu conheço isso, eu falo isso, eu transmito isso. Aleluia! Para o bem das ovelhas. Ó, vocês, porque nós não temos considerado a nós mesmos em inventar quando falamos com vocês. Não são nossos próprios pensamentos, mas tentando fazer exatamente o que o Espírito nos dirige a fazer. E isto é o nosso esforço. Continuamos no empenho de fazer a mesma coisa. Isto é certo quanto ao pastor e eu mesmo. Aí ele diz no parágrafo 20, falando, ele diz, após ter feito uma nova dedicação. Pense nisto nesta manhã. Uma nova dedicação ao Senhor. Renova teus votos ao Senhor. O profeta fala de um casal que alguém registrou, estava numa igreja orando fora de horas, e daí entrou um casal e eles se casaram sem um ministro, dando seus votos de fidelidade um ao outro, e depois se abraçaram, se beijaram, saíram, o casal já de certa idade. O homem diz, me desculpe, eu quero saber uma coisa. O que é isso? Vocês vindo aqui, se casaram sem um pastor, sem um ministro? Daí eles disseram, há tantos anos nós casamos aqui. E cada ano, quando completa um ano, nós viemos renovar os nossos votos. Que seja um voto que você faz ao Senhor outra vez nessa manhã. Aí o profeta diz, eu e a minha esposa, e assim por diante, fizemos uma nova dedicação de nossas vidas ao Senhor, e assim por diante. Nós observamos que as coisas ficaram tão diferentes ao redor de casa, não tão nervosos como estávamos. O nervosismo está atingindo milhares e milhões de pessoas. E ele vem para as nossas igrejas. Agora, dedica a tua vida novamente ao Senhor. Mas ao Senhor mesmo, Senhor, sou teu, eu sou tua. Cuida da minha vida, controla o meu temperamento, o meu ser em tudo. Porque até aqui estamos tão nervosos, agitados, apreensivos. Por quê? Nós não teremos isto, nós não teremos aquilo. Aí ela diz, você não prometeu que esse ano ia comprar isso, mas não deu, entrou a crise, tudo, né? Mas nós simplesmente começamos a fazer as coisas quietamente e conseguimos muito mais. É lugar para o Senhor, você vai conseguir muito mais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará o que você não consegue fazer. Aleluia. Agora, continuando mais nesta mensagem, agora volto para estreita é a porta, apertado é o caminho. Nesse você está, nesse eu estou, nesse nós estamos. É esse que conduz para a vida eterna. Agora, notamos no 114, o Espírito Santo foi enviado para a terra. Deus falou através do Espírito Santo. Ele primeiro enviou o anjo, no 4º versículo. Ele disse, passe pela cidade no meio do povo e ponha uma marca nas suas testas daqueles que suspiram e clamam por causa das abominações, corrigindo aquelas coisas. Bom, vamos ver Ezequiel capítulo 9, ele está se referindo a isso. Agora, esta escritura é muito tremenda. Ezequiel 9, do versículo
4-6. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, passa pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Jerusalém, cidade de Deus, cidade do povo de Deus, cidade do templo de Deus. E agora, marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, que se cometem na igreja. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Deus primeiro dá uma via de escape. Deus dá uma saída. Depois vem o juízo. Em Ezequiel 33, versículo 33, a Bíblia diz: mas quando vier isto que está para vir, saberão que houve no meio deles um profeta. Vem depois, agora marca primeiro. Ele conhece quem geme, quem não está satisfeito com essa situação que chega a nos atingir. Meu Deus, livra-nos disso, livra-nos dos males desse dia e prepara-nos para a hora da sua vinda. Marca com sinal. E depois, após ele, feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Você veja, o juízo é sem misericórdia. A misericórdia é antes do juízo. A misericórdia é agora. A graça é agora. Aí, sabe o que ele diz no versículo 6? Matai velhos, mancebos, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem, toda pessoa que tiver o sinal, não vos chegueis. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. É a vida dele em tua vida. Aí ele diz, e começa pelo meu santuário. Começa pela igreja. É a hora que comece o julgamento pela casa de Deus. É a hora que começa. Você é a casa de Deus. Eu sou casa de Deus. E o Senhor tem começado. Começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Meu Deus, o Senhor é a força da nossa vida. Agora, no parágrafo 117, às vezes são apenas partes do parágrafo. Então, tome esta escritura, estreita é a porta, apertado é o caminho, que é o caminho que conduz à vida. Poucos haverão que a encontrem. Esses são os únicos que eram para ser selado. Você é um deles, desses poucos. Nós somos um daqueles poucos. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. No 122 ele diz, eu pregarei o que Deus disser para pregar. Isto é certo, um daqueles 8 estará em algum lugar, um daqueles estará em algum lugar. Porém, naquele dia eu não desejo ser culpado de dizer que eu me comprometi por causa de alguma doutrina, algum credo de igreja, ou alguma denominação. Eu tenho pregado a verdade. Ele pode dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como eu chegarei lá? Ele disse assim, você está vendo aquelas pegadas com sinais de sangue nelas? Sim, eu estou vendo. Essas eu tenho seguido todos os dias da minha vida. Eu sou imitador, eu sou seguidor de Cristo, disse Paulo. Olha por aqueles que assim fazem e não deixem-os ser enganados. Agora, no 130, ele diz assim, esta
é a prova final. Este é o tempo. É aqui quando Deus está fazendo coisas. É aqui quando o Messias está na terra. É aqui quando o poder de Deus está se movendo em seu povo. E eles nos chamam de santos roladores, loucos, fanáticos, dementes, tais coisas. Porém, a hora está aqui. Porém, a hora está aqui. Esteja você alinhado com Deus. Final do parágrafo 134, ele diz: somente lembre-se, somente algumas pessoas, seja você uma delas. Quem são elas, irmão Brano? Eu não sei, ninguém sabe. Nós operamos nossa salvação com temor e tremor. Porém, esteja você alinhado com Deus. 135, 136. Se o teu coração não pulsa exatamente com essa Bíblia, então há algo errado. Não importa o que a sua igreja diz, você não pode entrar por isso. Você terá que entrar pelo que Deus disse. Esse é o livro de onde você será julgado. Permaneça com esta Bíblia. Agora você diz: bem, eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso está correto, isso é a Bíblia. Porém, se essa vida não segue isto, não lhe adiantou muito ser batizado. Só batizá-las. Alguém disse: pastor, se eu tivesse me dito que era assim, eu não tinha nem batizado. Eu tenho que dizer que é assim. As pessoas têm que saber o que estão aceitando. Então, se essa vida não segue, pouco lhe adiantou ser batizado. Lembre-se, agora, 139, o joio recebe o mesmo poder que cai sobre o trigo para fazê-lo crescer. Faz o joio gritar também. Pequeno, velho joio fica exatamente em pé, é justamente tão feliz quanto o trigo. Isto é certo, vive pela mesma vida, e um pecador pode ficar na presença de Deus, gritar a vitória, viver como um cristão. Porém, se não houver algo diferente no seu viver, em seu coração, meu Deus, a Bíblia diz, Amós 5, versículo 13, o que for prudente naquele tempo guardará silêncio, porque os dias são maus. O Senhor mantém a sua misericórdia estendida para nós. Mantém a sua misericórdia estendida para nós. No parágrafo 146, ele diz: você entra aqui na cidade, não me diga que eu não saberia. Eu me aproximo de pessoas que apertam a minha mão e me dizem: irmão Brana, eu te amo, irmão Brana. E você sabe que é mentira. Isso é o dom profético. Isso é Cristo nesse ministério. Se Deus me pode dizer o discernimento do coração, Ele não pode me dizer isso também? Certamente, e bem aqui entre o seu próprio povo em redor da cidade. Deixe-me dizer, 148. Deixe alguém chegar à sua casa e ele não gosta muito de você. Senta-se em sua casa só um pouquinho e você sente aquele sentimento estranho. Multiplique isto por 14 mil agora. Então você entende do que eu estou falando. Então você entra em um lugar onde todos lhe amam. Aquele sentimento agradável. Somente, que coisa. E você poderia simplesmente permanecer ali para sempre. Estão vendo? O pastor já falou. O melhor, mas também o mais difícil. A despedida, ficar ausente, Mas nós sabemos em quem temos crido. Veja bem, poderia simplesmente permanecer ali para sempre. Está vendo? É isso mesmo, está vendo? Isso é um espírito. E as pessoas não sabem o que é. Eles se perguntam por que as pessoas estão tão contaminadas. No 150, ele diz, 150, eu sei que você pensa que eu sou um sujeito duro. Eu não sou duro. Eu sou seu irmão. Eu te amo
por isso eu te falo a verdade. No 151, escape da ira que está para vir, vá para a cruz e clame até que seu coração esteja cheio do seu espírito. Então isto fará virar suas costas de todas as coisas do mundo e andar piamente perante Ele, com seu coração queimando por Ele. Eu amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. Então, não é uma obrigação servir a Cristo, é um amor que serve a Cristo. Isto lhe aperta, isto lhe constrange até que toda a pulsação da sua vida bate com Ele. Isto é quando você vê o pecado que está tão de perto, nos rodeando. Nós mencionamos, Jesus chorou sobre a terra. Ele se assentou e ele disse: agora, tu não tens nem conhecido. Não tens conhecido o dia da tua visitação. Mas tu não quiseste. Tu não quiseste. Agora, o profeta ainda diz, no parágrafo 154, o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a rede no mar. Quando ele a recolheu, ele tinha tartarugas, terrapins, ele tinha cobras, ele tinha rãs, ele tinha caranguejo, ele tinha um pouco de peixe. Não era ele quem decidia qual, ele somente jogou isto nas margens. Isto é o que o Evangelho faz. Isto é o que a mensagem faz. Isto que Billy Graham Oral Roberts faz. Eu mesmo, ele diz, todos os outros pregadores que estão pregando o Evangelho, lançam a rede e recolhem. Eles dizem: Senhor, aqui estão eles. Porém, o que nós estamos fazendo o tempo todo, nós os apanhamos. O profeta no outro lugar diz: a minha mensagem é uma rede de pescar. Eu pego o que é para pegar e também o que não é para pegar. Para começar, era tartaruga, isso não a mudou. O ser apanhado na rede do Evangelho. Era tartaruga para começar, era um terrapim para começar, era uma cobra, era um caranguejo. Ele era um hipócrita antes dele alguma vez entrar na igreja. Ele nem tinha desejo de parar, de beber, jogar, fumar, ou mentir, ou roubar. Ele somente veio porque ele tinha medo do inferno. Você está se fazendo mais candidato para isto quando você faz isso. Essa é a verdade. Estreita é a porta, apertado o caminho. E poucos haverá que a encontram. Poucos haverá que a encontram. O Senhor mantenha a sua misericórdia a nosso favor. No 164, ele diz assim: a hora está próxima. Toda pessoa sensata que tem raciocínio sabe que algo está se preparando para acontecer. Não há nenhuma pessoa nesse edifício que tenha a sua mente correta que não saiba que este mundo não pode permanecer sob essas condições. Quando ele falou isso aqui em 1959, 3 dessas mensagens aqui, 1959. Então agora ele diz assim, pode entender que isto não pode permanecer sob estas condições. Nós não podemos permanecer. Não há nenhuma coisa assim como seu pastor, seu irmão, não há nenhuma coisa para a qual eu possa guiá-lo diretamente esta manhã, a não ser para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta. Aleluia, Ele é tudo que nós precisamos. Deus seja engrandecido, é só Jesus Cristo. Pense nas coisas que estão profetizadas para acontecer antes do rapto se dar. Tudo que eu saiba tem se cumprido. A próxima etapa é o rapto, mas antes do rapto, ele diz, você tem que permanecer na presença do sol para madurar.
e então virá a colheita. Isto aqui nos amadurece. Isto é o calor do sol da justiça. Isto é a verdade que nos liberta. Agora, eu quero na parte final ler e orar juntamente com o profeta. Se você quer se colocar de pé, vamos fazê-lo. Vamos fechar nossos olhos, vamos inclinar nossas cabeças. É o profeta que está orando conosco e por nós. Somente confiemos no Senhor. Senhor, sonda-nos, Senhor. Julga o meu caso agora mesmo, Senhor. Não me deixes vir diante do julgamento perante Ti depois de pregar dessa maneira. Ó, se há alguma coisa impura em mim, Senhor, por favor, tire esta coisa impura de mim. Tire esta coisa impura de mim. Ora, vem, Senhor Jesus, agora e prepara os nossos corações e nos dá os Teus verdadeiros sinais de que Tu estás em nosso meio, para que nós saibamos que nós estamos recebendo o último sinal antes do fim desta geração. Deus, acorda-nos a todos nesta manhã, sacode-nos, Senhor. Nós vemos os sinais aparecendo, nós temos os nossos olhos abertos para saber isso. Nós vemos milhões e milhões, Senhor, que viraram as suas costas e se foram. Eu me pergunto o que eu posso fazer. O que eu posso fazer, Senhor? Há algo, Senhor, que eu possa fazer? Se isso necessita de mais pregação, se isso necessita de mais oração, qualquer coisa, ajude-me, Senhor, para que eu possa trazer a mensagem para as pessoas. Senhor, o que eu posso fazer? Porém, continuamente eles a rejeitam. Tu fazes os teus grandes sinais e operas as tuas maravilhas, e todavia as pessoas marcham bem adiante. É isto a tua escritura que deve ser cumprida. Este é o tempo em que nenhum homem pode vir a mim a menos que o Pai o traga. E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Senhor Deus, concede esta manhã que as pessoas acordem e vejam este grande sinal último da terra. Eu oro, Deus, que Tu concedas algo às pessoas. Abençoa as pessoas, Senhor. Aleluia, Deus. Vá entre esta congregação. Há homens e mulheres assentados aqui. Talvez nunca os verei novamente até aquele dia no julgamento. Então eu tenho que prestar contas, Senhor. Por eu tenho lido a Tua palavra. Estreita é a porta e apertado é o caminho, todavia poucos há que a encontrem. Ó Senhor, deixa estes serem aqueles poucos. Alguns deles Tu o farás, Senhor. Conceda isto para cada pessoa aqui. Eu oro como um homem somente poderia orar. Senhor, estas pessoas fariam qualquer coisa por mim. E se há alguma razão, ó Deus, se há alguma coisa que impede para eu não estar ali, revele-o para mim. Eu consertarei, Senhor. Eu o consertarei, Senhor. Eu desejo estar certo, Senhor, para que naquela manhã não haja problemas no rio. Oh, eu quero acertar o problema agora. Eu desejo entrar naquele dia. Eu não sei quando isto será. Talvez ainda seja hoje. Por isso, ajude-me a saber. Ajude estas pessoas a saberem. Examina nossos corações, Senhor. Querido e santo Deus,
Eu tenho um estranho sentimento hoje de que algo deve ser feito rapidamente, Senhor. Eu não sei o que dizer mais, porém eu oro, Senhor, de que Tu coloques em nossos corações o que devemos fazer. Conceda estas coisas, Senhor. Nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. E como Ele poderia tomar aquele sangue daquele corpo que Ele deu como sacrifício, santificar um povo em que Ele mesmo pudesse viver, continuar a sua obra até o fim da consumação. Ó Deus, acorda as pessoas para verem isso, conceda, salva os que levantaram suas mãos, limpa os seus corações, Senhor. As minhas mãos estão levantadas, limpa, meu Senhor. Esta é uma casa de correção, este é o lugar onde nós deveríamos ser lavados pelo Teu sangue. Deixe que Teu Espírito nos lave nesta manhã e nos limpe de toda a corrupção. Nós oramos, Senhor, que não haja uma pessoa que saia daqui sem que seja cheio com Teu Espírito. Possivelmente não haverá uma emoção do lado de fora quando isto acontecer, porém, Senhor, vai no lado de dentro, tire a casta e mostra-nos o que nós somos, Senhor, concede-o. Então enche-nos com Teu Espírito, com um coração que é verdadeiro e puro. E neste tempo de perseguições e duras provas, Tu serás mais dócil e mais estimado por nós, enquanto nós andamos adiante, esperando aquele dia, enquanto as lágrimas descem, correndo em nossas faces, pelos pecados da cidade, possa o Espírito Santo olhar para baixo e dizer: eis um em que eis um que eu posso marcar, ele é meu, ela é minha. Ele pode dizer: eis um que eu posso marcar, ele é meu, ela é minha. Isto é você, somos nós, conceda isto, Senhor. Possa isto hoje ser encontrado entre nós. Nós pedimos isto, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Tudo para mim. Ele é minha vida que eu tenho guardado em meu peito. Ele é minha vida que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. É tudo para você. Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Vamos aplaudir o Senhor. Senhor, a Ele eu louvo, cantarei seu amor, seu poder e sua graça, seu trono Ele deixou para me salvar, tomou o meu lugar e me deu a vida. Oh, que graça, Jesus me salvou do mal. Oh, que graça, que amor, meus pecados perdoou. Oh, que graça, da morte me libertou. Oh, que graça, que amor, das trevas mudou em luz. Nas trevas eu andei, na dor e na miséria, Jesus espalhou em mim sua luz, e se desde então minha vida renova, sua graça eu achei, sua bênção e paz. Oh, que graça, Jesus me salvou do mal. Oh, que graça, que amor, meus pecados perdoou. Oh, que graça, da morte me libertou. Oh, que graça, que amor, das trevas mudou em luz. Eu não me cansarei de louvar meu Jesus, pois se ninguém me amou como Ele, meu Rei, ao mundo eu direi que Jesus é bom e o seu amor é insondável. Oh, que graça, Jesus me salvou do mal. Oh, que graça, que amor, meus pecados perdoou. Oh, que graça, da morte me libertou. Oh, que graça, que amor, das trevas mudou em luz. Oh, que graça, Jesus me salvou do mal. Oh, que graça, que amor, meus pecados perdoou. Oh, que graça, da morte me libertou. Oh, que graça, que amor, das trevas mudou em luz.
Graças a Deus, graças a Deus. Eu chamei o irmão.